Saudações, cá estou mais uma vez, desta vez num cenário diferente, como vocês veem lá de trás. Estou numa galeria para lhe trazer mais um trabalho. E desta vez viemos cá na galeria ABC para ter um dedo de conversa com esse nosso grandioso artista, que é o Sr. Félix, que por sinal o seu nome vem a coordenar com as suas belíssimas obras felizes, né? Desde já quero lhe agradecer e saudar. Bom dia, Sr. Félix, nosso artista plástico. Como está? Muito bom dia. Eu estou bem. Agradecer pela oportunidade que me é dada. Estou de bem de saúde. E meu nome completo é Felisberto Domingos Xavier e meu nome artístico é o Feliz. Então este nome que me identifica como o artista plástico nesse exato momento. Obrigada. Quero desde já agradecer por ter aberto as portas desta maravilhosa galeria. Então, Sr. Feliz, né? Exatamente, Feliz. Conta-nos como é que surgiu essa paixão pela arte, porque uau, isso é maravilhoso, são belíssimas obras. Então como é que surgiu? Quando é que se descobriu como um profissional, como um fazedor da arte? Muito obrigado, é uma pergunta muito rica, é uma história realmente muito longa, não é? Eu diria que a paixão nasce a partir da família. Eu sou da família de artistas. A minha família é de artistas, nesse caso artistas plásticos, na área da pintura. Isto desde os meus irmãos mais velhos. Então eu cresci naquela família e cresci com este dom de pintar. Comecei a ver cores lindas, obras lindas a partir mesmo da minha infância, não é? Então isto me incentivou e até então amadureci a ideia. Nesse exato momento já tenho grande habilidade por causa do longo tempo, digamos, da experiência que tive ao longo do tempo. Então, quanto tempo o nosso artista plástico está nessa área? A partir do momento que começou a levar a arte como uma profissão, está há quanto tempo? Exatamente. Eu comecei a levar a arte como uma profissão sensivelmente há uns há 25 anos atrás. 25 anos atrás. Então já tenho 25 anos ou mais nesta carreira artística como um artista profissional. E, então já venho fazendo muitas exposições, desde há muitas exposições coletivas, exposições digamos individuais, assim como também workshops com os outros artistas, que é troca de experiências. Então, de tanto trabalhar, precisava de fechar a minha carreira artística com chave de ouro. Qualquer artista, o sonho de qualquer artista é ter um grande mercado, é ter um espaço próprio onde consegue promover aquilo que faz. Porque quando o artista pinta ou faz a sua obra, quando a obra não é vista, por mais que não venda, mas quando a obra não é vista, ele já vive frustrado. Porque o sonho dele é de mostrar o trabalho que faz. Então, isso tudo equivale a uma galeria de arte. O grande sonho de qualquer artista plástico na área de pintura, seja qual for na arte plástica, é ter acesso a uma galeria. Então, uma vez que eu não tinha acesso a esta galeria, por que não eu mesmo fundar uma galeria? Visto que é sonho de tantos artistas. Só assim eu ajudaria a mim, assim também como posso ajudar os outros artistas que gostariam de ter um espaço para mostrar aquilo que é a sua habilidade, que é a obra de arte. Então, assim surgiu essa iniciativa de fundar uma galeria, que será uma coisa que veio para ficar.
E com tantas garas, sempre iremos regar esta galeria para que prevaleça para ajudar, entre outros e tantos outros artistas. Uau, eu já ia mesmo tocar nessa questão da galeria. Então, quando é que o nosso artista plástico abriu essa galeria? Sim, essa galeria é recente. Abri no meado do ano passado. E praticamente já vai fazer mais ou menos, ainda não fez um ano, mas daqui a alguns meses vai completar um ano. Mas ainda digo que a galeria ainda é nova porque ainda precisa de ser regada, ainda vamos trabalhar muito mais para enriquecer e não só para fazer obras artísticas a partir da própria, digamos, do próprio edifício, assim como também vamos contar com muitas obras artísticas. A ideia é de termos uma diversidade artística. Então, gostaríamos de ter um pouco de tudo que tem a ver com arte. O sonho é termos aqui para que seja um local que seja cartão de visita. Quando alguém chega cá na cidade e queira se identificar com a arte e sempre tenha um local onde possa, digamos, isto é, saciar a sua fome artística. Então, a cidade está a precisar de uma galeria, porque temos muitos amantes que vivem de arte, diretamente ou indiretamente. Então, é um ganho que a cidade teve, tendo esta galeria ABC, que significa Artes Belas Coloridas. Então, este é um desafio que ainda iremos desenvolver futuramente. Então, com isso, o nosso artista plástico está firme. Esta é a primeira galeria a nível da cidade de Quelimane? De uma forma oficial? De uma forma oficial. Dizer que eu gostei, esta pergunta vem muito a realmente agradar os artistas. É verdade que, como estava a dizer há pouco tempo, o sonho do artista é ter uma galeria. Outros artistas já tentaram fazer galeria, mas não tiveram sucesso. Desafio este porque a galeria precisa de muito investimento. Então, o que eu fiz foi primeiro criar condições e recursos para que a galeria viesse para ficar. Então, esta é a única galeria, sim, que está a prevalecer, que ainda promete dar mais e vai ficar para sempre. Já existiram algumas que duraram um curto tempo. Então, eu que vim para apenas contrariar, vim apenas para trazer a diferença, marcar a diferença daquilo que já vinha acontecendo. Eu fazia parte de algumas galerias, mas não como membro fundador, mas pude aprender onde é que existiu, digamos, o grande desafio para que a galeria não prevalecesse. Então, com aquela experiência, por que não fazer uma galeria que possa prevalecer durante quase para todo o tempo, não é? Então, este é o desafio para dizer que é verdade, é a única galeria que tem mais tempo e que veio para ficar. Isso é bom, isso é bom. E nós sabemos que estamos a passar por um momento complicado devido à situação que nos assola, né? A pandemia. Então, com isso, houve alguma alteração em termos de aderência? Como é ser artista em tempos desta pandemia? Esta é uma pura verdade, qualquer um consegue ver isto. É claro que a arte já vinha tendo um desafio muito grande, muito antes desta epidemia de Covid-19. Agora, e como se não bastasse, a mesma arte já tem, digamos, dois desafios. O desafio de aderência naquilo que é a arte, porque nós estamos a criar, fazer com que as pessoas ainda tenham mais o gosto pela arte, não é? Para consumirmos aquilo que é nosso. Então, é verdade, acredito que todas as pessoas gostam de arte,
O problema, eu cheguei à conclusão que a arte é consumida. O problema é a falta do dinheiro. Quem não gostaria de ser oferecido uma obra de arte? Quem rejeitaria uma oferta? Ninguém. Mas se eu pergunto quem compraria uma obra de arte, acredito eu, será um número contável. Por quê? Porque são aqueles que, digamos, têm as condições, que têm o dinheiro. E nesta fase que estamos a enfrentar de Covid-19, o dinheiro ainda desapareceu mais, reduziu, digamos. Até posso fazer uma comparação, mesmo o salário prevalece, então por causa da fase que estamos a viver. Então também o mercado tende a baixar, as compras são menos feitas, sem falar na parte de arte. Mas nós, os artistas, na pessoa do Artista Feliz, para ajudar os outros artistas, eu estou a lutar, é um desafio que estou a enfrentar para podermos, eu em nome dos outros artistas, superarmos essas dificuldades. Nunca irei abandonar, mesmo com digamos, esta desvantagem, não é? Do mercado que está, digamos, que está pobre, e nós ainda vamos em frente, vamos trabalhar para podermos mostrar que somos artistas unidos, que realmente temos a nossa identidade que é, e em nenhum momento iremos desaparecer. Isso é bom, isso é bom. Então, em toda a sua carreira, né, durante esses 25 anos até então, qual é o momento que, como artista, qual é o momento que te impactou tanto, que te emocionou tanto, ao ponto de te deixar tão satisfeito com a sua profissão? Existe esse momento? Algo que te marcou tanto na sua carreira profissional? É verdade, eu já passei por várias fases, já fiz várias exposições, já tive vários intercâmbios, fiquei muito satisfeito do princípio por ter discípulos. Eu formei outros artistas que agora já são também mestres. Então, eu sou mestre dos mestres. Então, estes mesmos artistas que eu formei, os meus discípulos, é que me levantam. Nas minhas fraquezas, meus alunos aparecem a me regar. Então, graças a eles que eu consegui estar aqui onde eu estou, porque eles precisam de mim, eu tenho que ser exemplar. Na medida que eu trabalho com eles, a sorte para mim aumenta, que as pessoas conseguem ter uma ideia de quem sou. Aquele é o pai. Então, como pai, a vida dele realmente precisa de, digamos, ser reconhecida. Então, este mesmo reconhecimento é este que me ajudou. Foi uma coisa que veio do nada, que me ajudou a ter essa iniciativa de ter uma galeria, não é? Acredito eu, foi num programa de Bons Sinais, com digamos, o jornalista Frederico. Ele, não sei, ouviu falar de mim não sei de onde, mas sempre que ele vem aqui me procura. Então, me leva para um programa, eu fui naquele programa, por sua vez, ele procurou um outro artista profissional para que fôssemos 12 artistas, para que o programa dele fosse mais divertido. Só que por coincidência, o artista que ele convidou é meu aluno. É meu aluno. Então, para mim, ele pensando que eu tinha, digamos, um adversário para disputar comigo, não é? Visto que trata-se de 12 artistas. Então, provavelmente aqui o feliz já encontrou alguém. Ele às vezes se faz que é bom, agora quero ver perante o outro artista como ele vai falar. Então, para mim, aquilo foi muito divertido. Então, naquele dia, quando ele começa a entrevistar a nós, os artistas, primeiro começou o Timóteo, ele é meu discípulo, é um grande artista, fez o curso de educação visual graças ao ensino que eu lhe dei. Entrevistou, ele ficou surpreendido quando o outro artista disse: "Epa, eu sou o que eu sou graças ao meu mestre." O jornalista ficou admirado. Quem é seu mestre afinal? Disse, ele.
Sim, então quando chega a minha vez eu não tive palavra, eu só apenas fui confirmar o que ele disse. Então para dizer que meus alunos de certa maneira me elevam e acredito eu, aquele programa Bons Sinais foi um sucesso e recebi muitas chamadas a nível do país, até a nível nacional e internacional, queriam saber do meu trabalho. Uau! E daí onde ligou alguém dizendo, pá, eu vou te oferecer um espaço. Uau. Tu não precisas pagar, porque tu tens uma habilidade, vais levar o espaço na Avenida da Liberdade. Isto era o começo, e claro, com vagar, fomos amadurecer a coisa e culminou com esta galeria. E claro, depois negociamos, existiram os meus termos de pagamento, mas a iniciativa partiu de um zero, eu comecei a trabalhar a custo zero, sem pagar nada nesse espaço. Quer dizer, aquele empresário me motivou para que eu me sentisse à vontade, sem pensar em custos. E quando mordi, então isso virou vício para mim e nunca mais quis sair. Uau. E aqui estou até agora e isto culminou com esta galeria. Uau. Então foi a fase mais avançada e tive um grande orgulho de mim mesmo e dos meus alunos e dizer que foi o avanço que existiu na minha vida. Uau, belíssima história. Já aproveitando, esse é o ponto positivo, né? Um dos pontos positivos nesse caso. Qual foi o ponto negativo da sua carreira que em algum momento te fez pensar em desistir? Se é que já pensou em desistir de fazer arte? Sim, acho que os artistas vão gostar deste tema, vão gostar mesmo, porque eu estou a falar a verdade, cada um sente isso na pele. O que está a acontecer é que os artistas têm a dificuldade de trabalhar em conjunto. Em algum momento tu podes pensar que tu não tens oportunidade para avançar. O que acontece é o seguinte, você se alia aos outros e os outros podem usar o nome de um outro artista alegando que ele está comigo. E quando aparece o mercado, ele vai sozinho. E em nenhum momento vai te, digamos, incluir naquilo que é o programa artístico. Então, isto continua a prevalecer até agora nas associações dos artistas, essas coisas todas. Então, naquele exato momento eu comecei a pensar, está complicado. Como é que eu posso aparecer se os outros usam o meu nome? Eu trabalho, mas quem ganha é o outro, não é? Alguém pode aparecer aqui como digamos, chamaria assim, alguém que faça, que promove os artistas, um promotor, ele dá-se o nome de promotor. Então ele se dá com tantos artistas e faz várias imagens e quando aqueles artistas são solicitados para realmente se destacarem, ele é que é chamado. E por sua vez, ele vai buscar as suas obras, já não vai ao encontro daquelas obras que lhe puseram ele onde está. Então, isto fica difícil um artista confiar ao outro. Então, eu para superar, foi quando fundei minha própria galeria para ter uma privacidade, para ser independente. Com ou sem eu avanço. Pelo contrário, e como se não bastasse, ainda eu faço a questão de ajudar aos outros. Então, isto é caindo que se aprende a levantar. Então, por ter caído, consegui levantar. É mais ou menos. Uau, que bom. Nós estávamos aqui, né, a apreciar as obras, são extremamente lindas. Eu gostaria de saber qual é o espírito que te impulsiona a fazer, qual é a inspiração que tem, o que te inspira a fazer obras tão belas assim? Dormes, sonhas com as inspirações ou mesmo consegues criar? Eu não sei, mas deixa-me perceber isso. Qual é o segredo? Este é um mundo muito, digamos, antes de eu alcançar este nível que eu tenho de arte, quando eu escutava a história dos artistas, quando falavam de inspirações,
eu pensava que era um mito, que era mentira, não é? Eles exageravam naquilo que é a sua explanação, que se relaciona à sua inspiração para fazer uma certa obra, para representar um certo tema. Mas com o vagar de tanto trabalhar, eu comecei a sentir em mim que realmente aquilo que os mais velhos, não é, falavam de inspiração é verdade. Isso tudo que falaste é verdade. Aceitamos a hipótese de sonhos. O artista sonha, ele sonha com uma obra. Então a vantagem que o artista tem, ele quando sonha, ele consegue representar o seu sonho numa tela. Todos nós sonhamos, só que a diferença que existe entre nós, você sonha, mas você não consegue mostrar o que você sonhou. Então, uma vez que nós vivemos a nossa rotina, o dia a dia com a arte, então nós dormimos a pensar na arte, acordamos a pensar na arte. Há uma teoria que diz que nós sonhamos porque pensamos num assunto. Você de tanto pensar num assunto acaba sonhando. Então, essa hipótese é válida. Sonha-se, uma pessoa sonha-se. Esta é uma das inspirações. O artista pode sonhar. A outra inspiração, eu diria que o nosso continente, o nosso país, a nossa província é rica da diversidade cultural. Para dizer que na África, em Moçambique, especialmente na Zambésia, nós temos muita diversidade cultural, temos muita fonte artística, temos muita fonte para a nossa inspiração. E temos muita coisa para representar. Nós somos ricos em histórias. Temos muitas histórias na África e Moçambique. Há muitas histórias que fora do país, não é? Pessoas nem conhecem as histórias. E se eu conto a história numa tela, a obra vira muito rica. Fica uma fonte histórica, não é? E traz consigo, digamos, um ensinamento, não é? E conta a nossa história também. Então, essas nossas histórias que são vastas, eu conto em cada obra minha. Então eu me inspiro e reparo o dia a dia, exemplo, reparo ali, vejo o taxista passar, minha obra, eu não me inspiro com outro artista, isto comigo não acontece, porque tem-se dito, muitos artistas dizem, eu me inspiro, por exemplo, com Malangatana, eu me inspiro com o artista Naguib, eu me inspiro com o Cavell. Comigo isto não acontece. Comigo, eu me inspiro com a realidade, eu me inspiro com a prática. Eu vejo, e aquilo que eu vejo, eu represento numa tela, não é? É uma obra artística. Então, as minhas imagens são resultado do dia a dia da África, Moçambique especialmente, na Zambésia. Então, eu pinto aquilo que eu vejo. Não aquilo que eu não me baseio com uma cópia. Não. Eu vejo uma mulher ali, está a andar de pote, eu já me inspirei, eu vou representar, é uma africana, uma moçambicana, está ali. Táxi de bicicleta na Zambésia virou cultura, já faz parte da tradição, digamos, zambesiana. Então, é um símbolo que nós temos como uma identidade, digamos, da Zambésia. Então, eu uso uma bicicleta, um taxista para representar a nossa cidade. Em algum momento podemos fazer uma junção, taxistas, mais palmares, coqueiros, a nossa paisagem linda, rica de coco por aí. Então são essas inspirações. É mais ou menos por aí. Mais uma questão. Eu notei que os quadros não são repetitivos. Isso é uma característica do artista? Será que o artista consegue repetir o quadro, fazer o mesmo desenho, criar a mesma arte em muitos quadros, ou, como se diz, recriação só pode ser feito em um quadro e a inspiração foge, é difícil transmitir para outro quadro? Ou seja, é difícil você desenhar o mesmo cenário, criar o mesmo cenário em muitos quadros. É possível isso? Na medida que tu foste formulando a questão, eu me senti como se estivesse a falar com um artista igual, porque esta pergunta é muito profunda no mundo artístico. Existe uma polêmica, especialmente nesta questão, neste problema que acabaste de apresentar. Tem-se dito que
O artista, em condições normais, deve ter um traço único que lhe possa identificar, e qualquer indivíduo que for a se deparar com aquela pintura saiba dizer, afinal de contas, este é feliz, ele pinta assim. Isto é o que acontece entre artistas. E as obras acabam sendo muito semelhantes, cada maneira de pintar, o tipo de pintura, porque existem vários tipos de pintura. Nós temos o realismo, temos o surrealismo, temos o abstrato. Então, há artistas que somente pintam abstratos. E há artistas que somente pintam o surrealismo, somente pintam, digamos, o realismo. Então, eu não me enquadro em nenhum desses tipos de artistas. Eu apareço a contrariar. Eu apareço a criar uma diversidade em uma única pessoa, ou isto é, em um único artista. Eu sozinho consigo representar essas todas as áreas como se fossem tantos artistas quando se trata de um. Para mim, eu cheguei a esta conclusão que para mim é uma riqueza. Chega um apreciador, vai poder ter o realismo, o surrealismo e abstrato com um único artista. Então, para mim, estou contra a teoria que diz que o artista deveria ter um único traço. Eu não estou a favor. Como resultado disto que acabei de dizer, consegues ver aqui tantas obras. E cada obra é diferente de uma outra. Até quem pode pensar que esta exposição é uma exposição coletiva. Para dizer a verdade, esta exposição, quase todas as obras são minhas. Mas aparenta ser uma exposição de vários artistas, mas não é. Então, para mim, isto é uma riqueza. Isto é uma riqueza. Aproveitar a oportunidade de dizer eu mesmo, a partir dessas habilidades, eu diria que o artista desenvolve mais quando tem o domínio de fazer o realismo. Porque as nossas obras, por mais que sejam abstratas ou um surrealismo, a grande fonte para fazer esta obra de qualidade, nós se baseamos com o real, o realismo. Eu pego um realismo, depois transformo num abstrato ou num surrealismo. Então, com esta experiência que eu tive, encontrei um estilo próprio, uma descoberta, uma criatividade de uma coisa nova. Não quer dizer que não faço outra, mas eu tenho algo pessoal que em nenhum canto do mundo nenhum artista faz, não é? Podemos ver aqui uns exemplos. O que é que eu fui fazer? E me inspirei com a nossa cultura, que são, digamos, fontes. Usei alguns símbolos locais, não é? Que os símbolos já dizem que é África ou é Moçambique. Estou a falar da capulana, estou a falar de potes e, enfim, por aí, principalmente a capulana e potes, não é? As miçangas. Isto são símbolos daquilo que é a nossa cultura. Então, eu pego potes, ponho potes numa imagem humana. Então, tu reparas potes, é pote ao mesmo tempo e é uma imagem humana. Então, tu vais confundir pote com cabeça e pote com seios, não é? Isto é uma coisa minha. E quando posto essas obras, eu digo uma criação do artista feliz. Obras, nova criação artística. É uma nova criação artística a nível mundial, porque nunca vi nenhum artista já fez obras assim. Então temos aqui aquele exemplo, tem lá esse exemplo, não é? Tem ali, parece uma mulher deitada, mas a cabeça tu confundes com pote. O pote já diz que é África. Então já dá para entender que quem pintou aquela obra é um africano, porque pote é um instrumento tipicamente africano e não só tradicional. Uma tradição, cultura africana, por que não moçambicana? E se repete. Então é uma coisa nova que eu tenho que mostrar. Isto é a nível, digamos, nacional, assim como a nível internacional, porque é uma coisa nova por explorar. Temos aquela obra, temos esta também, tem ali, enfim, são tantas, não é? É uma ideia nova minha, criada por mim, enfim. E tem esta que está vidrada aí por baixo. Então, uma coisa que nunca ainda foi, digamos, estudada, né? Um estudo recente inventado por mim.
Oh, que bom. As perguntas mesmo são muitas, na verdade, são questões que, de certa forma, o público lá em casa gostaria de conhecer, né? Porque tem essa curiosidade da arte, então eu estou cá para exteriorizar aquilo que o público tem como dúvida. Mas uma questão, senhor Félix, Félix, né? O nosso artista feliz. Adjetivo feliz, aquele feliz mesmo da gramática. Então, nosso artista, em termos de aderência do material para a realização das obras, tem havido dificuldade? Ou tem adquirido no mercado local ou mesmo externo? Tratando-se de um artista, digamos, experiente, já temos um local onde conseguimos adquirir o material, que é a tinta acrílica, por aí, diluentes por aí. Então, acredito eu também que mesmo cá em Quelimane existe esse material. O que tem acontecido, a pessoa pode não conhecer, não é? Alguém experiente pode pensar que é somente aquele material que vem da África do Sul, que só se encontra lá em Maputo. Aqui também temos acrílica. Quem conhece vai, digamos, na loja, identifica e obtém e faz o seu trabalho de qualidade, usando também um material específico para a pintura. Já estamos a finalizar, mas bem ao nosso lado tem uma obra que eu queria que falasse um pouco dela, né? Que detalhasse um pouco mais o que essa obra está a retratar. Pelo menos eu, como uma visionária normal, eu vejo uma mulher carregada numa bicicleta, está carregada e é um homem que carregou a mulher nesse caso e tem vários palmares. A bicicleta é nossa, o palmar também, o palmar nesse caso. Então eu vi isso, não sei, os olhos do artista vêm além. Então eu gostaria que, como artista, me explicasse o que essa obra aí está a retratar. Sim, do princípio eu diria que sim, muito bem. A obra, como estava a dizer há pouco tempo, esta obra também fala por si, não é? Fala por si. E antes de começar a falar de detalhe, dizer que é uma obra que ainda está em processo. E aqui temos algumas técnicas já usadas. Esta obra, para ser feita, primeiro fizemos o fundo. O fundo é lá onde temos aquelas cores lindas lá. E em seguida, esta técnica leva consigo, a pessoa esboça a mensagem por cima do fundo, não é? E a mensagem é esta que tem a ver com a Zambésia. Esta obra, o título é Zambésia. É Zambésia. Esta obra substitui a palavra Zambésia. Quem comprar esta obra já comprou Zambésia, não é? Então, temos ali os palmares, que é um símbolo zambesiano. Temos aí a bicicleta e a nossa riqueza está aí, táxi de bicicleta. Então, são, digamos, é uma fonte histórica local, não é? É a nossa cultura, é a nossa tradição. Então, para dizer que a obra é zambesa. Então, é verdade que existem vários ângulos, depende do apreciador. Qualquer um pode também ver uma outra mensagem que talvez eu não tenha, digamos, incluído naquilo que eu disse como aquilo que é o tema da obra. É mais ou menos por aí. Mas uma obra tem vários significados. Não paramos por aí. Depende do ângulo da observação do apreciador. A nossa conversa está muito boa, mas temos que terminar, né? O que é bom, por aí, termina. Então, em gesto de desfecho, né?
eu gostaria de saber do nosso artista plástico. Aliás, eu queria que o nosso artista plástico deixasse ficar uma mensagem para os amantes da arte, para os fazedores da arte. Tem um espaço aqui. Sim, muito obrigado. Dizer que é muito bom aliar-se à arte, porque é uma coisa muito saudável. É um autoemprego, crias tu o seu próprio, digamos, a sua própria profissão, não é? E passarás a ser, digamos, empregador, não é? E com a falta que estamos a enfrentar nesse exato momento de emprego, acredito eu, tendo o autoemprego da arte, e seria um alívio para alcançar outros seus objetivos da vida. Estou aqui eu como exemplo concreto, eu sou resultado de arte, o que eu sou hoje em dia, tudo o que eu sou. A minha toda a vida, a riqueza que tenho foi graças à arte. O nível que tenho, o estudo fora da arte, foi sustentada com o dinheiro da arte. Então, para dizer, tu, meu irmão, tu podes também fazer parte deste mundo para resolver seus problemas. Podes se aliar a nós, juntos vamos desenvolver para crescer mais e chegar longe com este mundo artístico. São as minhas últimas palavras e muito obrigado. E para quem quiser as suas obras, como é que podem te contactar e onde é que está localizada esta galeria? Sim, pode vender o seu peixe. É verdade, sim, muito obrigado pela atenção, é uma grande ajuda. Sim, para dizer que aqui temos uma exposição permanente e dizer também que é uma exposição venda. Aqui as obras estão à venda. Então, esta é uma galeria que se localiza na Avenida da Liberdade. Na Avenida da Liberdade e oposto ao Instituto de Línguas, não é? Para quem vai a, digamos, Farmácia Lisboa, quem conhece Quelimane, antes era Bar Lisboa, então nós estamos mais ou menos por aqui. Esta avenida chama-se Avenida da Liberdade. Então, e também quem quiser também anotar o meu contacto, quem querer, digamos, ganhar o tempo, uma vez que estamos a viver uma fase da tecnologia digital para economizar isto é o seu tempo. Então é 84 90 72 032. Este é meu contato para qualquer coisa que quiseres, queres aprender, queres ideias daquilo que é a arte, queres obter. Também aqui fazemos retratos. Tu envias a sua foto no meu WhatsApp, paga aí 50%, eu faço a sua cara a 100%. Uau! Então, para dizer que as portas estão abertas. Muito obrigado. Nós terminamos por aqui, claro, com promessas de voltar. Senhor Feliz, tem que decorar. Senhor Feliz, o nosso artista plástico, quero agradecer desde já pela oportunidade, por ter aberto a sua galeria, por ter nos recebido tão bem. Que Deus abençoe esse lugar. Eu quero acreditar que esse lugar vai prosperar. Então, muito obrigada, nós agradecemos.